Capítulo 8, Parte 2. Quando o amor de Deus tarda. O senso comum declara que Jesus deveria desprender-se de tudo o que estava fazendo e viajar imediatamente para Betânia ao saber da enfermidade de Lázaro. Em vez disso, quando as más notícias chegaram, ele ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. João capítulo 11, versículo 6. Em retrospecto, podemos ver os propósitos de Deus nessa demora. Afinal, temos o relato do Evangelho, sabemos que tudo acabou bem. Mas o que Maria e Marta pensaram naquele momento? O que pensaram os discípulos? E o que acontece com minha vida e com a sua? O que fazemos quando Deus não age ou se move do modo como pensamos que Ele deveria? O amor de Deus às vezes tarda para o nosso bem e para a sua glória. Como seres humanos, temos a tendência de esperar motivos racionais para tudo. Os judeus do tempo de Jesus estavam especialmente interessados nos porquês e paraquês da vida. Por essa razão, quando encontraram o cego de nascença, os discípulos queriam saber imediatamente o que havia de errado. Rabi, perguntaram a Jesus, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? João capítulo 9, versículo 2. Uma pergunta razoável. Afinal, os professores de religião daquela época desenvolveram o princípio de que não há morte sem pecado, não há sofrimento sem iniquidade. Isso significava que, onde havia aflição, também devia haver pecado. Talvez o homem tivesse pecado no ventre, ou em um estado pré-existente. Talvez o homem merecesse sua cegueira. Ou quem sabe, ele era uma vítima inocente do pecado de seus pais. A elite religiosa, juntamente com o povo comum, pensava em termos de causa e efeito muito mais do que pensamos hoje. Queremos explicações, queremos saber o porquê. Com uma pequena frase, Jesus derrubou o raciocínio dos religiosos e fez em pedaços suas filosofias baseadas na ignomínia. Nem ele pecou, nem seus pais, Jesus respondeu no versículo 3. Mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Que esperança deve ter brotado no coração do homem cego quando ouviu Jesus falar essas palavras? Não era culpa dele. Ele não era vítima de pais iníquos ou de um karma ruim. Deus tinha um plano. Com saliva e a poeira do chão, Jesus fez uma compressa de lodo e colocou-a sobre os olhos do homem, dizendo-lhe para ir e lavar-se no tanque de Siloé. O homem estava curado e seus vizinhos ficaram maravilhados. O sinédrio tentou não levar em conta o milagre, mas através da tragédia de um homem sobreveio outro triunfo divino. Por causa do mundo caído, o homem nasceu cego, mas por meio daquele homem, Jesus Cristo foi glorificado. Não somos peças de um tabuleiro de xadrez celestial, consumíveis e sem importância. Somos estimados e fortemente amados. Não se vendem 5 passarinhos por 2 ceitis? Jesus nos faz lembrar docilmente em Lucas capítulo 12, versículos 6 e 7. E nenhum deles está esquecido diante de Deus. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Embora não seja possível compreendermos inteiramente por que o amor de Deus às vezes tarda, podemos descansar, certas de que esse amor está sempre trabalhando. Talvez Deus não haja conforme nossos horários, mas sabe a hora certa para fazer o melhor. E Ele sempre faz o que é melhor para nós. Confiando no caráter de Deus. A terceira lição de Lázaro sublinha essa esperança. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, mas o seu caráter ainda é fidedigno. Em outras palavras, não devemos nos atormentar mesmo quando parece que a esperança morreu.
Não somos capazes de ver o fim da história, mas podemos confiar no contador de histórias. Marta e Maria, enquanto esperavam pela chegada de Jesus, sentadas junto ao leito de morte de Lázaro, só podiam se apoiar no conhecimento que tinham do caráter do Mestre. O que elas sabiam era suficiente para sustentá-las. Sabiam que Jesus amava o irmão delas, sabiam que Jesus tinha poder para curar. Estavam cientes de que Jesus saberia o que fazer. Embora devam ter lutado contra o medo e a dúvida, creio que elas tinham a certeza fundamental de que Jesus faria tudo certo. Se você está lutando para persistir em meio às suas circunstâncias difíceis, deixe-me lembrá-la de voltar para o que você sabe sobre Deus. Abra a Bíblia, encontre as passagens e apegue-se a elas, passagens que revelam o coração e a fidelidade de Deus. Lembre-se de que Deus é a sua força, Ele é a sua fonte de consolo, Ele não a deixará cair. Ele a ama intensamente e deseja apenas o melhor para você. Confiamos apenas em quem conhecemos, diz Marta Tennyson, uma conhecida conferencista. Se você está lutando para confiar em Deus, deve ser porque você não o conhece de verdade. Marta Tennyson experimentou essa verdade na pele. Na volta para casa após um final de semana em um parque de diversões, o ônibus que levava 67 membros da juventude de sua igreja sofreu uma colisão frontal por causa de um motorista bêbado. 24 adolescentes e 3 adultos morreram no inferno resultante de um tanque de gasolina perfurado. Nas horas seguintes, Marta e seu marido, o pastor da igreja, tiveram que contar às famílias que os filhos e os amigos queridos estavam mortos. A dor era quase insuportável. Por várias vezes, Marta foi buscar a palavra, clamando ao Senhor, cuja fidelidade ela conhecia bem. Você descobre as coisas em que acredita de verdade nas horas mais escuras, diz Marta. Descobre que o Deus que você conhece é o Deus em quem você pode se apoiar também, mesmo quando suas histórias não são como achamos que deveriam ser. Lições da gramática de Deus. Minha experiência com gramática foi, no mínimo, manchada. Minha professora de inglês da 7ª série era uma mulher graciosa, mas ela não estava disposta a escolher os pronomes corretos ou particípios. Em vez de analisarmos frases e conjugarmos verbos, passávamos as tardes pintando aquarelas e fazendo suflês. É verdade. Isso acontecia até o fim do semestre, quando parecia ser necessário dar mais atenção ao inglês do que para as outras tarefas. Então, nossa professora colava uma grande faixa de papel ao redor da sala com 150 questões de gramática, escritas nitidamente com caneta bastão. Era uma prova com consulta. Ela nos estimulou a espiar os livros de inglês que quase não eram abertos, para que assim obtivéssemos as respostas. Não havia nenhum exercício para verificar se havíamos aprendido alguma coisa, apenas informações transferidas do livro para o nosso papel pautado escolar. Todos nós obtivemos notas impressionantes, mas foi somente no ensino médio que aprendi a utilidade da preposição, e que você nunca deveria terminar uma frase com uma delas. Levou ainda mais tempo para que eu aprendesse as regras na escola divina de gramática. Você não sabia que Deus me ensinou gramática? Bem, Ele ensina. Tudo o que precisamos saber é conhecer um pouco da palavra, porque esse curso também envolve uma prova com consulta. Mas o professor não espera até o fim do trimestre para imprimir as questões e aplicá-las à turma. Pelo contrário, Deus permite que as vejamos todos os dias. Essas questões saem das nossas vidas. As respostas são encontradas nele e em sua palavra. Tenho curiosidade de saber o que Maria e Marta sentiram quando finalmente receberam notícias de Jesus. Elas estavam esperando há dias, mas em lugar do mestre, a única pessoa vista subindo a rua era um mensageiro sem fôlego,
com uma mensagem que soou vazia em seus ouvidos. Essa enfermidade não é para a morte. É difícil ter esperança quando ela já está morta. É difícil crer nas promessas de Deus quando o corpo do seu irmão jaz na sala de estar. No entanto, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Seus enredos geralmente não tomam a direção que esperamos. E até mesmo a gramática de Deus não é a nossa gramática. É neste cenário de desespero que encontramos a regra número 1 da gramática de Deus. Ouça com atenção. Haverá uma prova. Regra número 1 da gramática divina. Nunca coloque um ponto final onde Deus coloca uma vírgula. Com bastante frequência, de acordo com Ray Stedman, interpretamos a demora de Deus como uma negativa. Mas a história de Lázaro nos diz que a demora em responder não é um sinal da indiferença de Deus ou de que Deus não está ouvindo. É um sinal de seu amor. A demora vai nos ajudar, vai nos tornar mais fortes. Jesus poderia ter dito uma palavra e Lázaro ficaria bem. Ele fez isso pelo criado do centurião romano, em Mateus capítulo 8, versículos 5 a 13. Também agiu assim no caso da filha da mulher cirofenícia, em Marcos capítulo 7, versículos 24 a 30. Mesmo sem estar presente fisicamente, Jesus curou com apenas uma palavra. Ele poderia ter feito isso com Lázaro, como bem sabiam Maria e Marta. Mas os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, e o seu tempo raramente coincide com o nosso. Embora Deus nunca esteja atrasado, acho que dificilmente está adiantado. E é por essa razão que devemos confiar no seu tempo, bem como em seu caráter. C.C. Winans escreve em seu livro One Positive Notes, com notas positivas, a fé tem a ver com o modo como você vive no interim, como toma decisões quando não tem certeza sobre qual é a decisão seguinte. O que fazer em relação a si mesmo entre a última vez que você ouviu a Deus e a seguinte é o desafio contínuo da vida de fé. 4 dias de espera tornaram Jesus atrasado para a cura, mas pontual para a ressurreição. Então, nunca coloque um ponto final onde Deus coloca uma vírgula. Justamente quando você pensa que a frase terminou, a coisa mais importante ainda está por vir. Simão Pedro aprendeu a segunda regra da gramática divina de um modo difícil. O discípulo que não pensava antes de falar tinha boas intenções, mas no momento em que Jesus o repreendeu, ele entendeu a mensagem em alto e bom som. Regra número 2 da gramática divina. Nunca coloque uma vírgula onde Deus coloca um ponto final. Em cada um dos evangelhos, encontramos a menção de Jesus sobre sua morte. Em Mateus, capítulo 16, versículo 21, a Bíblia diz que começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Mas Pedro não deu ouvidos. Ele chamou o mestre à parte e começou a censurá-lo. Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso, disse ele no versículo 22. Provavelmente, Pedro pensou que estava sendo corajoso, protegendo e corrigindo o Senhor. Ele deve ter se sentido muito bem, até Jesus censurar sua repreensão. Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens, diz Jesus a Pedro no versículo 23. Ai, não é todo dia que o Filho de Deus o chama de Satanás, e quando o faz, isso deve doer. Se você estiver tentando colocar uma vírgula onde Deus pretende colocar um ponto final, não se surpreenda quando Jesus estourar suas lindas bolhas de sabão. Porque quando você tenta dar vida a alguma coisa para a qual Deus planeja um fim, você se torna um escândalo para Cristo.
Há momentos na vida em que Deus escreve o fim do capítulo, quando nos pede para dizer adeus a algo ou a alguém muito importante para nós. Pode ser ao esposo, à esposa, ao pai, à mãe, ao amigo, à amiga. Pode ser um trabalho que amamos, a uma cidade de que gostamos, a um preconceito ou a uma suposição que sempre pensamos ser verdadeira. Finais, de certo modo, são inevitáveis. A morte, negócios mal-sucedidos e muros de tijolos sempre vão nos desapontar. E quando esses finais surgem, podemos combatê-los como Pedro, que aconselhou a Jesus. Ou podemos aceitá-los, como Jesus aceitou, porque vinham das mãos do Pai. Laura Barker Snow narra esses momentos de um modo maravilhoso. Meu filho, tenho uma mensagem para você hoje. Deixe-me sussurrá-la aos seus ouvidos, pois podem vestir de glória quaisquer nuvens negras que se levantem e aplainar os lugares acidentados sobre os quais você tenha que pisar. É curta, com apenas 5 palavras, mas permita que elas penetrem no íntimo de sua alma. Use-as como travesseiro para descansar sua cabeça cansada. Esse negócio provém de mim. Naturalmente, essas palavras nos levam de novo à verdade fundamental por trás das lições de gramática divina. O Pai sabe o que é melhor. Seus pontos finais podem não ser os nossos. Suas vírgulas podem não ser as nossas. Seus caminhos podem não ser os nossos caminhos. Mas Deus é aquele que está contando a história. Podemos confiar que Ele vai guiar a narrativa na direção certa. Podemos crer que realmente tudo vai dar certo. E é a verdadeira fé que nos conduz à próxima lição ensinada pela história de Lázaro. Cedendo o controle. Você já se pegou agarrada à caneta, não permitindo que Deus escrevesse nas páginas de sua vida? Descobri que o Senhor é infinitamente gentil e paciente ao lidar conosco. Deus vai nos mostrar como ceder nossos direitos pelo melhor que Ele quer nos dar. Se você está em conflito nessa área, talvez esses passos a ajudarão. 1. Peça disposição a Deus. Às vezes, esse é o primeiro passo necessário. Se você não consegue dispor de boa vontade para entregar o controle a Deus, ore antes para uma mudança de postura. 2. Reconheça que você tem um adversário. A última coisa que Satanás deseja é que você entregue totalmente sua vida a Deus. Ore pedindo forças e sabedoria para não ouvir as mentiras dele. 3. Ceda uma parte de cada vez. Muitas vezes não abrimos mão do controle, pois ficamos receosas quanto às possíveis mudanças drásticas para as quais não estamos preparadas. Mas Deus, em sua bondade, nos conduz em um passo que conseguimos acompanhar. Se simplesmente obedecermos ao que Deus nos pede em determinado momento, Ele nos guiará ao próximo passo quando estivermos prontas. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele. Filipenses capítulo 3, versículos 8 e 9.